Olá, caminhante, tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 16 ao dia 22 de setembro de 2024. Semana passada eu bati bastante nessa tecla que ia ser uma semana gostosa, ia ser uma semana tranquila. Claro que não sem desafios, porque lua crescente ela pede pra gente se movimentar, sair da inércia, da zona de conforto, para ir atrás do que a gente realmente deseja, mudar a nossa realidade de alguma forma. E eu espero que de fato tenha sido uma semana que trouxe algumas alegrias por aí. Mas, se não foi o que aconteceu, é porque nessa semana, terça-feira mais exatamente, às 11h30 da noite, vai ter uma lua cheia no céu, no signo de Peixes, que vai acontecer junto com um eclipse lunar parcial. O primeiro eclipse desse eixo de Virgem e Peixes desde lá 2016. E o que acontece? Eclipses são grandes portais de abertura energética e funcionam como verdadeiros catalisadores de eventos na nossa vida. O que é um catalisador? É um acelerador. Então, tudo que está ali meio capenga, tudo que precisa de um empurrãozinho, o eclipse ele vem e transforma e coloca o fogo ali para que aquilo possa queimar e transmutar. Então, o que tende a acontecer? Perto do eclipse, uma semana, 2 semanas até antes ou depois, a gente já começa a sentir os seus efeitos, porque não é uma coisa pontual, não é apenas no dia 17 que pode acontecer algo, não é bem assim que funciona. É como se fosse um guarda-chuva ali e esse guarda-chuva ele pega um pouco antes e um pouco depois, sendo o eclipse o meio ali, né, o eixo central desse guarda-chuva. Então, semana passada, ou desde o início do mês também já pode ter relação, pode sim estar acontecendo processos, situações, sensações, porque às vezes não é nada externo, não é um acontecimento marcante na minha vida, mas sim como eu estou me sentindo, uma percepção diferente, chegar no ápice, no limite de alguma situação em que a gente fala não dá mais para ficar assim, ou internamente também. Então é um momento assim bastante delicado. E essa semana que está começando, então o eclipse vai acontecer no meio dela, pode ser sim uma semana bastante intensa. Primeiro porque, naturalmente, a semana de lua cheia, ela é mais intensa emocionalmente. Ela deixa tudo e todos mais à flor da pele, ela ativa esse ápice, né? Então, coisas que já não estão mais suportáveis tendem a romper, a ceder, a encerrar, porque é um final de ciclo. A partir da lua cheia, né, até a lua minguante, é esse movimento de recolher, de rever, de fazer uma triagem. Então é aquele momento assim que a luz está mais forte. Inclusive, se você olhar para a noite de lua cheia, você vê claramente as coisas. Ela fica muito mais clara, ela clareia mais. E como a astrologia é uma linguagem simbólica, se existe mais luz, se a lua está refletindo mais luz solar, significa que a luz da consciência, que é o sol, está iluminando o nosso inconsciente, que é a lua, e trazendo ali mais clareza em relação a assuntos ou questões que estavam inconscientes. Isso já vale para toda semana de lua cheia. Quando acontece um eclipse junto, significa que essa lua nova, aliás, ou lua cheia, no caso dessa vez é lua cheia, ela está acontecendo perto dos nodos lunares. Os nodos lunares são pontos calculados, então eles não existem no céu, e eles falam justamente dessa intersecção entre Sol e Lua. E aqui, quando acontece perto
a gente tem um eclipse no céu. Então, existe a projeção da sombra da Terra na Lua, no caso do eclipse lunar. Então, a gente vai ver em alguns lugares, né, do planeta, vai dar para ver a Lua mais avermelhadinha, que na verdade é a sombra da Terra. Então, por isso que nem toda lua cheia ou lua nova é um eclipse, só quando ela está perto desses nodos lunares, desses pontos calculados que falam justamente dessa intersecção do caminho do Sol e da Lua. E como a gente tem, então, um eclipse que fala de um momento ali de abertura, de um momento de fechamento, então, na verdade, para abrir alguma coisa tem que fechar. Nesse primeiro momento, esse eclipse dessa semana, por ser uma lua cheia, é como se o passado voltasse, as questões inconscientes e reprimidas viessem à tona, para que a gente possa observar, reavaliar e encerrar. Então, o pedido é de fechamento, é de desapego, mas claro, nada impede que a gente já comece um novo movimento, tá? Então, se tem algum convite, alguma coisa nova chegando, tem a ver sim com isso também. E por ser o primeiro eclipse do eixo Peixes e Virgem, esse eixo vai estar ativo, esse eixo do seu mapa, tá? Esse eixo de signos e pessoalmente, né, para cada um vai estar relacionado ao eixo do mapa em que você tem esses signos, então as casas envolvidas, os assuntos que elas falam, você vai perceber movimentações mais fortes ali. Por isso seria interessante, nesse eclipse especificamente, observar o que acontece, como você se sente, quais são os gatilhos, quais são as questões que surgem interna e externamente. Se você quiser se aprofundar no seu mapa, eu vou deixar um vídeo aqui embaixo na descrição que fala como você identificar as casas do seu mapa. E isso vai ajudar você a pesquisar, procurar onde você tem Virgem e onde você tem Peixes, que é o eixo ativado. Esses assuntos, eles vão estar mais fortes nos próximos 2 anos e meio, até fevereiro de 2027. Então, é um período longo, é importante a gente observar, porque é um trabalho que começa aí. Se você assistir, mesmo assim não entender nada, você não sabe nada de astrologia, aí você vai ter que procurar um astrólogo que possa te ajudar. Eu tenho, né, o atendimento astrológico, se você quiser eu fico à disposição para te ajudar lá no meu site, o caminhododespertar.com, tem todos os meus atendimentos, mas você pode tentar fazer essa análise sozinho ou sozinha, para já ter uma ideia aí de que assuntos podem estar vindo à tona ou sendo colocado ali um foco nesses próximos anos da sua vida. De maneira geral, observar. Mas é sim uma semana que tem muitos aspectos acontecendo, muitas movimentações e pode ser sim uma semana em que algumas situações, algumas questões venham à tona e fiquem visíveis. A partir do momento que a gente tiver esse eclipse na terça-feira, também vai ser aberto o que eu chamo de portal entre eclipses, porque no dia 2 de outubro vai ter o segundo eclipse. Dessa vez lá do eixo Áries e Libra, então quando chegar lá eu falo mais a respeito, não vou trazer agora essa informação, porque não cabe aqui, vai ficar muito confuso e muita informação de uma vez, mas esse período do restante de setembro, ele vai estar sob essa sombra de eclipses, sobre 2 eclipses ali acontecendo, e ativando muita coisa na nossa vida. Como a gente tem da lua cheia até a lua nova, é uma fase decrescente, ou seja, a gente está sendo convidado a desapegar, a soltar, a fazer essa revisão. É realmente um momento ali que a gente precisa soltar mesmo. A gente precisa desapegar, a gente precisa observar o que está
a mais na nossa vida, o que está sobrando, o que está em excesso, o que não faz mais sentido. E as coisas que acontecerem, elas podem estar demonstrando mais isso. Então não se sinta punido, não se sinta pressionado pela vida, pelo que esteja acontecendo, que quer que esteja acontecendo aí com você. Mas veja como uma grande oportunidade de rever, de observar, de avaliar, de tomar consciência de algum padrão que pode estar por trás da vida que você não quer viver, daquilo que não faz mais sentido para você, tá? Então, essa clareza, tendo essas datas, tendo esse direcionamento, fica mais fácil a gente perceber que o que está acontecendo com a gente está querendo apenas nos mostrar o que nós precisamos soltar e desapegar nesse momento. Aí lá na lua nova, no próximo eclipse, a gente vai poder ter muito espaço, muita abertura para o novo que quer chegar na nossa vida. Mas até lá, o trabalho é realmente de finalização. Lua em Peixes, então aqui vamos olhar para o signo dessa lua cheia. Peixes é um signo extremamente sensível, sensitivo, conectado com os campos sutis de consciência, tem uma maior dificuldade em aterrar, em estar na terra, em viver a materialidade, por ter essa energia justamente muito sutilizada. Então pode ser que a gente viva ou esteja vivendo um momento em que existe um conflito aí, porque a lua cheia ela é uma oposição, ela é uma energia oposta à outra, uma de frente para outra, e esse confronto entre a energia virginiana do Sol e a energia pisciana da Lua pode estar trazendo à tona justamente esse conflito de espiritual versus material, das nossas idealizações, das nossas divagações, das nossas ilusões também, por que não, versus a realidade, que é a energia material de Virgem, o quanto a gente fica preso nos nossos devaneios, nos nossos sonhos, e não aquele sonho legal que você pensa, eu quero isso, eu quero aquilo, mas aquele sonho assim que não sai daquilo, que não vai para a prática, que não se organiza, porque aqui é o Sol que está iluminando essa sombra pisciana. Então a gente tem que pensar no lado sombra de Peixes. Quando for a lua cheia em Virgem, que é o oposto, lá em março geralmente, é o contrário, é o Sol pisciano, essa energia mais sutil, essa energia mais intuitiva, iluminando a lua virginiana, que fica muito apegada à matéria, que fica muito apegada só ao fazer, às questões materiais. Aqui é o inverso. Então muito do que pode estar impedindo a gente de se realizar materialmente vem dessa dificuldade da gente lidar com as questões materiais de uma maneira prática, de uma maneira eficiente, de uma maneira organizada. Então, observar onde está a nossa procrastinação, onde está a nossa autossabotagem, onde está o nosso sentimento de vitimismo, onde está essa sensação de que eu não dou conta sozinho, que eu não tenho capacidade, essa fuga da realidade. Porque sim, a realidade material, ela tem um lado, principalmente na sociedade em que a gente vive, muito de cobrança mesmo, sabe? De muitas obrigações, de muitas demandas, de muita burocracia. E quem é pisciano tem energia de Peixes muito forte e sabe o que eu tô dizendo, porque tem aversão a isso. Já virginianos ou pessoas que têm pontos muito fortes em signos de terra já têm mais facilidade para lidar. Então, talvez não sintam tanto. Só que tem pessoas que estão no excesso, que só pensam na questão material, tudo é fazer, e se esquecem, renegam o lado mais sutil, mais intuitivo e o aspecto de apenas ser, que é muito da nossa verdadeira natureza espiritual. Mas aqui é o contrário, então a gente já percebeu que a gente precisa ir um pouquinho mais
para a energia virginiana, até porque o ciclo de Virgem é o que a gente está vivendo, é o que o momento está pedindo. Organização, disciplina, foco nas questões práticas, materiais, concretas, realizar, fazer, mas de uma maneira muito dedicada, muito diligente. Não é para a gente se perder no mundo das obrigações, nos esquecendo da nossa natureza divina. É uma maneira da gente encontrar o equilíbrio. A lua cheia e toda oposição, ela pede um meio ponto, ela pede um equilíbrio entre a luz e a sombra dos dois signos envolvidos. Então aqui é justamente a gente perceber onde a gente está fugindo, onde a gente está no fundo se punindo, porque a gente acha que a vida tá punindo a gente, que Deus, enfim, qualquer coisa que você acredite, né, está ali por trás das coisas que dão errado na nossa vida. Mas na maioria das vezes, e eu digo, para mim nunca é isso. É muito mais das nossas percepções, das nossas crenças e das nossas autossabotagens que levam a gente para situações onde isso acontece, que faz a gente se envolver com pessoas que agem de determinadas formas. Então a gente precisa estar muito consciente desse nosso padrão, desse nosso processo interno que leva a gente, parece que inconscientemente, a buscar o sofrimento. E chegou a hora da gente sair dele. Chegou a hora da gente assumir que não estamos aqui para sofrer e que a gente comece a fazer o que a gente tem que fazer. Porque sem essa movimentação material, física, prática, a gente vai ficar preso no mundo das ideias, a gente vai ficar preso nas nossas dores emocionais e isso não vai fazer a gente evoluir, nem espiritualmente e nem fisicamente, no processo de realização da vida em si, tá? Então eu sei que ficou uma reflexão um pouco mais subjetiva, mas o que eu posso dizer é que é isso que a energia está me dizendo, tá? Então, nessa semana, observe, perceba. Pode ser que a gente esteja um pouquinho mais ansioso, agitado, porque é uma lua cheia, afinal. Então, vai ser muito importante a gente ter consciência de que estamos vivendo um processo de transformação, que vai até o dia 2 de outubro. Além disso, eu tenho uma Vênus fazendo oposição a Quirón na segunda, então feridas nas relações podem surgir, cutucadas ali, sabe? Em dores, em carências, em valor próprio, da gente se sentir desvalorizado. E aqui, vamos perceber, vamos dizer que você tem uma relação ali, não precisa ser necessariamente afetiva, e a pessoa ela pisa, te trata mal, e você não percebe, você não consegue sair daquilo, e nessa semana parece que aquilo pega mais em você, parece que acontece uma situação que cutuca muito essa ferida da desvalorização. E isso acontece para você perceber, para você observar, falar, não é isso que eu quero para mim, eu preciso me valorizar, começando por não permitir que essa pessoa me trate assim. Então, coisas nesse sentido podem acontecer e acontecem para mostrar um padrão interno que a gente precisa resolver, porque uma hora chega no nosso limite, cada um tem o seu, mas uma hora chega no basta, chega naquela fase que daqui não dá, né? Aqui não dá para passar. Até aqui eu não aceito mais, né? Depois disso, para mim é insuportável ou insustentável. Então, é perceber quando chega no nosso limite. E cada um vai ter o seu. Isso vale para pessoas que a gente ama, que muitas vezes a gente vê passar por situações em que a gente já teria feito, agido de outra forma há muito tempo e a gente não consegue interferir, porque justamente é o limite da pessoa que está sendo testado ali. Outro aspecto maior dessa semana é Mercúrio fazendo uma oposição a Saturno na quarta.
Esse aspecto ele pode fazer com que a gente tenha uma mente um pouquinho mais pessimista, um pouquinho mais voltado para o que está dando errado, uma sensação assim de estar perdido, uma sensação de nada tá dando certo. Então, cuidado para não entrar num turbilhão mental que vai diminuir a sua capacidade de acreditar que as coisas podem sim melhorar. Então, a nossa mente, ela não está muito a nosso favor essa semana, porque depois no sábado, Mercúrio ainda faz uma quadratura com Júpiter também. E essa quadratura, ela já fala também dessa mente que não consegue enfrentar as coisas, essa mente que ela fica divagando, ela fica preguiçosa, entre aspas, ou ela acha que tá tudo bem. Então, assim, um auto-engano, sabe? Uma coisa assim, ah, não, tá tudo bem, tá tudo certo, mas no sentido de negando a realidade, no sentido de não querer enfrentar. Então, uma mente um pouquinho mais perdida também, porque aqui a gente tá falando de Júpiter em Gêmeos, então essa mente que não consegue focar, essa mente que não consegue estar fortalecida. Então, a nossa mente, ela não vai ser muito ativada, na verdade ela vai estar sendo ativada essa semana, mas de maneira assim bastante complicada, para que a gente possa observar a nossa mente e perceber que algo precisa mudar na nossa forma de pensar. E por fim, o Sol está muito ativado essa semana também. Primeiro, porque ele está se despedindo de Virgem. Então, no domingo, ele vai entrar em Libra. Mas antes, ele vai fazer aspectos no céu. E 3 aspectos. Ele vai fazer um trígono com Urano, que está se despedindo de Touro, uma oposição com Netuno, que está se despedindo de Peixes, e um trígono com Plutão, que acabou de voltar para Capricórnio. E esses aspectos, os aspectos com signos de terra, então o trígono com Urano e o trígono com Plutão, eles são favoráveis. E eles pedem para a gente agir de maneira concreta, porque a terra aqui, para a gente mudar, curar e se transformar. Então, para a gente mudar qualquer situação na nossa vida, para a gente curar qualquer aspecto nosso que a gente sente que precisa de cura, a gente vai ter que agir. Então, as atitudes aqui, elas vão ter que ser muito práticas, elas vão ter que ser muito organizadas, muito planejadas. A gente precisa perceber que nessa equação, alguma variável precisa mudar. Então, fala de mudanças concretas, de atitudes práticas. Só que essa oposição com Netuno pode deixar tudo mais confuso, porque no fundo, a gente não sabe muito bem quem a gente é ou o que a gente quer. Porque o que a gente quer está muito enviesado pela sociedade, pela influência familiar, pelo que a gente acha que quer. Então, assim, seja lá de onde vem esse achismo da propaganda, das redes sociais, tem muita interferência, tem muita influência no nosso querer genuíno. E isso faz a gente se sentir muito perdido, porque no fundo, a gente sabe o que quer. A nossa alma, se a gente se conectar com ela, ela tem muita clareza do que ela quer. Ela não tem dúvidas, só que como existem muitas máscaras, muitas camadas de interferência, de influência de terceiros aí, pessoas ou enfim, sociedades, redes sociais, a gente acaba achando que quer uma coisa e aí fica nessa dúvida, nesse conflito, nesse não sei o que eu quero, porque o que você acha que você quer não é o que você quer de verdade e você não consegue primeiro se livrar disso, porque existe uma pressão social, uma pressão desse entorno, e ao mesmo tempo você não tem essa conexão profunda com a alma para validar, falar, não, é isso mesmo que eu quero. Porque a maioria das vezes, o que a nossa alma quer não corresponde ao ideal da sociedade. São coisas geralmente muito simples,
Então a alma, ela quer ser feliz, ela quer se realizar, mas ela quer se realizar através do contato com a natureza, através da ajuda ao próximo. Então são coisas que não são glamourizadas. E a sociedade, ela acha que a gente tem que querer bens, a gente tem que querer acúmulo, a gente tem que querer posses e aparecer e beleza artificial, enfim, são coisas que para nossa alma não fazem o menor sentido, porque o que a gente quer de verdade passa muito por coisas não materiais, tá? E pode sim, a gente pode querer um carro, uma casa, mas para nossa alma isso é só um meio para ela encontrar segurança, felicidade, harmonia, enfim, ela busca mais elementos sutis ali, sensações, não o bem material em si, e porque a nossa alma, ela não tem essa questão da idade. O que eu quero dizer com isso? Porque se você parar para pensar, essas coisas que a gente julga querer, né, que a sociedade nos instiga a querer, elas são coisas muito assim de juventude. Então a beleza, os bens, né, são coisas que a gente usufrui muito no auge da nossa vida. Mas a nossa alma, ela é atemporal. Então tem coisas que, por exemplo, vamos pensar numa pessoa mais velha, que já passou da fase do auge da beleza, da conquista de bens materiais. Quer dizer que daí ela não vai querer mais nada, ela não vai ter mais nada, ela não vai ter mais busca, ela não vai ter mais sentido nessa existência. E na verdade não, é aí que entra a nossa alma. A maioria das pessoas, ela só se permite seguir os desejos do coração depois que elas se aposentam. Algumas nem conseguem mais se conectar de novo com os seus verdadeiros sonhos, né? Mas o que eu quero dizer é que isso causa tantos conflitos, tantas dificuldades, porque a gente entra nesse conflito entre o que eu desejo de verdade, que não é glamourizado, que não é bem visto talvez, e com aquilo que todo mundo quer, e aí eu acabo querendo também, porque é o que todo mundo ao meu redor tá querendo, então deve ser bom, né? Então, enfim, tá saindo reflexões bem profundas, mas é o que o céu tá pedindo pra gente aqui, tá? Então vamos para segunda-feira, pra gente fazer essa passagem aí. Segunda-feira a gente amanhece com a lua em peixes, ela entra às 20 para 7 da manhã nesse signo, e ela só vai ficar cheia na terça-feira às 11h30 da noite no grau 25. Então segunda e terça, lua em peixes, véspera de eclipse e dia de eclipse, então vai ser uma semana que ela começa já movimentada, ela começa já agitada, talvez não externamente, mas sim pode ser que coisas aconteçam, mas internamente com certeza. Então muita agitação, muita essa sensação assim de angústia ou de ansiedade ou de achar que a gente tá perdido, de não saber muito bem o que fazer, insônia, tudo isso pode fazer parte aí desses dias. Como que a gente pode se conectar de uma maneira favorável com essa energia tão sutil? Meditando, orando, se conectando, fazendo qualquer tipo de exercício de conexão espiritual ou intuitiva. Se você puder se dedicar ali a tirar uma cartinha, a meditar, a pedir sinais, ajuda, agradecer também, porque a gente, né, tende a só querer conectar, falar quando a gente tem algo a pedir, enfim, fazer essa conexão muito sincera com seus guias, com a vida, com Deus, com o universo, aquilo que você acreditar pode nos fazer muito bem. Aí na terça-feira a lua amanhece em Áries, ela entra em Áries às 6h20 da manhã. Quarta e quinta-feira tem uma energia de fogo, tem uma energia intensa. Então, pós-eclipse é uma energia que deixa tudo ainda mais acelerado. Quarta-feira tá um dia muito movimentado no céu, então pode ser um dia bem movimentado. Pode ser aquele dia com muitas coisas acontecendo, muitas coisas para fazer, para resolver, correr para lá e para cá.
mas ao mesmo tempo se sentir sim um pouco mais irritado, sobrecarregado, porque não vai dar tempo da gente parar, refletir, né? Depois do ápice ali, a gente vai ter que seguir vivendo. E isso pode causar no final do dia, principalmente, final da tarde, ali, começo da noite, uma certa irritação, uma certa ansiedade. Cuidado com conflitos, porque a Lua vai fazer uma quadratura com Marte que rege Áries, inclusive. Marte está em Câncer, ele não está bem posicionado, então conflitos familiares, ativações ali emocionais, sabe, de deixar a gente mais sensível, também pode acontecer. Quinta-feira já está um dia mais tranquilo no céu. Esse Sol fazendo trígono com Urano pede pra gente mudar, ter coragem, fazer acontecer. A Lua tá favorecendo muito isso também. Então, tudo que a gente tomou consciência, tudo que aconteceu, tudo que veio à tona nesses dias, chega uma hora que a gente precisa agir, a gente precisa fazer, a gente precisa decidir e a gente precisa agir. E quinta-feira é um dia que pode trazer um pouco mais de clareza e de favorabilidade para a gente tomar essas decisões e possíveis ações também. Sexta-feira, a Lua entra em Touro às 6 da manhã, fica sábado o dia todo também nesse signo, que vai dar uma boa baixada na energia. Então agora sim a gente pode respirar, a gente pode desacelerar, até porque é fim de semana. Então vai ser um momento muito positivo e favorável para a gente desacelerar, para a gente descansar, para a gente diminuir o ritmo e a cobrança. A gente ali focar, claro, nas questões práticas de rotina, de fazer, de resolver, isso nunca para, mas que nesse pano de fundo da vida acontecendo, a gente possa tirar um tempo para buscar coisas que nos fazem bem, para buscar uma sensação de satisfação, de conexão com o bom e o belo. Porque Vênus, que rege esse signo, estará se despedindo de Libra. Então, estar com pessoas que a gente ama, fazer coisas que a gente gosta e também, claro, tomar algumas atitudes mais práticas. E finalmente, no domingo, a Lua ela entra em Gêmeos às 7h30 da manhã. Então vai ser um domingo bastante dinâmico, cheio de coisas para fazer, resolver, contato com pessoas. É um dia muito agitado no céu, muitos aspectos mesmo, muitas mudanças. Então o Sol entra em Libra logo de manhã, vai ser um dia com prevalecência aí do elemento ar, Sol e a Lua juntos ali. E essa conexão de elemento ar ali faz com que seja um dia bastante voltado para as nossas relações, para passear, para ter contato com as pessoas, para estudar, para se desenvolver intelectualmente, mentalmente, fazer toda esse trabalho com o elemento ar. Então, se você puder estar ao ar livre, sair de casa, estar num lugar ali que te traga essa sensação de liberdade, de conexão com o elemento ar, pode ajudar bastante. No final do dia, a gente vai ter Vênus fazendo uma quadratura com Plutão e logo em seguida entrando em Escorpião. Então, para as relações, precisa sim ter um pouquinho de cuidado, principalmente relações afetivas, ou talvez venha à tona alguma ferida aí em relação aos nossos processos de valorização, né? Alguém cutuca ali alguma coisa, ou vem à tona alguma coisa nesse sentido, para que a gente possa curar e seguir em frente. Não é que todo mundo sente da mesma forma, o céu ele tá sempre mais ou menos se repetindo, ele é circular, ele é cíclico e a cada volta que ele dá, algumas pessoas vão ser ativadas. Por quê? Porque elas estão prontas ali para trabalharem essas questões. Então vamos dizer que lá atrás eu tinha essa questão. Aconteceu um aspecto de Vênus com Plutão, ele acontece acho que umas
3 a 4 vezes por ano, né? Porque a Vênus vai passando pelos signos, acho que não dá tudo isso. Umas 2 ou 3, acho que sim. E ativou isso em mim. Se eu trabalhei, se eu curei, se eu fiz minha parte, hoje, por exemplo, 10 anos depois, não vai trazer nada para mim nesse sentido, porque não tem liga, não tem velcro. Então, eu falo isso, é como se fosse assim, eu jogo pro ar, eu levo a mensagem e cada um vai pegar, vai sentir, vai acolher o que faz sentido para si. E o intuito aqui, na verdade, é fazer você se observar, é fazer você perceber, porque muitas vezes a gente está tão inconsciente que a gente nem percebe. E aí, quando eu trago, você anota e você percebe, com certeza vai ter uma clareza melhor, vai resolver de uma maneira diferente, você vai agir ou reagir de uma maneira diferente, e isso faz toda a diferença. Uma coisa interessante dessa semana é que não vai ter lua fora de curso. Ela vai ficar um pouquinho, mas vai ser sempre durante a madrugada e por pouco tempo. Então é uma semana assim que não dá espaço para imprevisibilidade, é como se tivesse tudo realmente encaixado. Tudo que acontecer é porque realmente era para acontecer, é porque está fazendo parte aí do nosso processo e daquilo que a gente precisa aprender. Então, é isso que eu tenho para trazer nessa semana. Eu espero de verdade que essas informações e reflexões possam ter contribuído com a sua jornada, com a sua vida de alguma forma. E se fez sentido, se você gostou, deixa uma troca para eu saber. Então, um like, um comentário, se inscrever no meu canal, seguir o meu podcast no Spotify. Tudo que você sentir de fazer vai ser muito bem-vindo por mim aqui do outro lado. E se você gosta das minhas previsões, da maneira como eu falo, como eu trago essa tradução do céu, eu convido você a conhecer meu projeto do Guia Astrológico 2025, que vai ser lançado mês que vem. Eu já tô com a lista de interesse para quem quiser saber mais. Assim que eu tiver maiores informações de data, valores, forma que eu vou lançar, então é só se inscrever no link que eu vou deixar na descrição aqui também. Eu desejo para você uma excelente semana, um eclipse cheio de luz, que ele traga luz para sua vida, aonde você não estava conseguindo perceber que tinha alguma coisinha ali. Então que você tenha também sabedoria, força para lidar com tudo que acontecer. A gente se vê no próximo Céu da Semana. Até mais. Tchau, tchau.